Oposto para sexta-feira, amigos. Oposto para sexta-feira. Vamos falar um bocadinho deste dia, assim, muito resumidamente, de forma muito. Forma muito resumida. Resumidamente, ou não? Vamos? Assim, muito rápido. Porque isto foi um dia com muito para contar. Portanto, aqui fomos buscar em live o over 2,5 no jogo, está no Telegram. Jogo partidíssimo. Jogo assim muito rápido. Jogo muito partido. Genk a poder marcar primeiro. Rangers a responder. Entramos no over 0.5 HT. Temos o Genk a falhar 2 ocasiões claras de golo. Uma bola ao poste. Falham uma grande penalidade ainda em cima do intervalo. Literalmente a acabar a primeira parte. E falham a recarga. Segunda parte não acompanhei nada. Tivemos um Porto-Salzburgo com um jogo extremamente partido na primeira parte. Grande facilidade em o jogo ficar partido, em o Salzburgo sair em transição, com muito espaço. Podia ter marcado. Depois nós temos entrado no gol HT. O Porto tem 2 excelentes oportunidades de gol. Uma por Froholt e outra por Gabri Veiga. Não marca. Entramos no over 1,5 HT porque o jogo manteve a tendência, ou pressupomos que poderia manter a tendência da facilidade em ficar partido e as transições de Salzburgo. Isso mesmo aconteceu. Não veio o over 1,5. Entramos no over 0.5. O over limite, temos um jogador de Salzburgo a falhar isolado na cara de Diogo Costa. Temos depois o gol a cair literalmente do céu, com o gol do Willian Gomes mesmo a cair do pano. Deu-nos a vitória pré que nós tínhamos do Porto a ganhar. O over 2,5 que nós tínhamos pré, com um jogo tão partido, com tanta oportunidade, acabou por não vir. Entramos em live ao intervalo no over 2,5, ou seja, ir atrás do over à frente no Aston Villa Bolonha. Tivemos um jogo partidíssimo, tivemos um jogo com imensas oportunidades, quer para o Bolonha, quer para o Aston Villa. O Aston Villa falha uma grande penalidade que dava o 2-0 por volta do minuto 71, talvez, por este período aqui, acho eu. Acho que é mais ou menos por aqui, por esta zona aqui. Logo a seguir o Bolonha, bola no poste, na trave. Bolonha depois disso ainda queria uma outra oportunidade. Jogo claramente para golo, jogo claramente para termos um dia muito melhor que o que tivemos. Eu tive confiança no over à frente no Aston Villa e se tivesse que repetir, repetiria outra vez. Porque a cada 5, 6, 7 vezes irão vir 3 ou 4. Porque o jogo teve tendência para isso. Aquele gol marcado nas partes que eu vos falei iria bater, por exemplo, o penalti falhado. Foi um dia de muita luta. Conseguimos mesmo assim terminar ligeiramente por cima por causa do golo HT, do golo no over limite do Porto, da vitória do Porto e dos overs no Barcelona. Foi o over no Barcelona? Foi o over no Barcelona, o over à frente, do mais 2,5. Eu tinha feito uma que eu não meti no Telegram, tem sido os cantos na primeira parte do Barcelona, no jogo, aliás, que essa aí eu não meti. Bem, vamos para o que interessa, vamos já falar do dia da manhã, o vídeo é mais curtinho. Vamos falar de pouca coisa, vamos aqui ao Estrasburgo, vamos ao Bayern, vamos ao Benfica, se isto quiser, e vamos aqui um bocadinho à segunda divisão alemã e arrumamos o assunto, está bem? Vamos já começar por terras alemãs para despachar já aqui a coisa, ou melhor, por terras franceses. Estrasburgo contra Marselha. Estamos a falar de um Strasburgo que está em quarto, Marselha que está em sexto, Marselha que vem de vencer a equipa do Paris Saint-Germain no Le Clássico, lá como é que eles chamam aquela coisa. Estrasburgo 3,54, empate 3,77, Marselha 2,07, mais de meio 1,22, mais 2,5 1,75, over 0,5 HT está 1,32. Nos últimos 5 jogos do Estrasburgo, 3-2, 1-0, 3-2. 3-2, 1-0, Marselha 1-0, 2-1, 4-0, 1-0, 5-2. Gosto mais de 1,22. E teremos confronto direto em 70% dos jogos. Houve over 0.5 HT entre eles. Over 0.5 está 1.32. Gosto. Over 1,5 pintou 88% das vezes. Curiosamente, o over 2,5 entre eles, confronto direto, só pintou em 5 de 16 jogos. Mas para esta partida, gosto de gols marcados em ambas as partes a 1.71. Vamos aqui olhar ao Marselha. Gols em ambas as partes, aqui te perdeu 1-0, gols em ambas as partes, contexto europeu, e aqui venceu apenas por 1-0 e podia ter sofrido, também podia ter marcado na segunda parte. Já o Estrasburgo venceu por 1-0, gols em ambas as partes, vence por 1-0, gols em ambas as partes novamente. E também dou algum valor aqui ao mais 2,5, mas prefiro aqui
ir buscar o mais 2,5 em live, se acompanhar o jogo, se conseguir acompanhar o jogo, do que propriamente ir buscar este over 2,5 em pré. Portanto, em pré para este jogo, over 1,5 a 1.22, over 0.5 HT a 1.32 e gols marcados nas partes a 1.32. Bayern de Munique contra Werder Bremen. Estamos a falar de um Bayern de Munique que atropela tudo e todos, correto? Estamos a falar de um Bayern de Munique que está com um modo espetacular de 1.08. Estamos a falar do empate a 13.50. Estamos a falar do Werder Bremen a 24.40. É óbvio que eu não vou vos falar de mais 2,5, não vos vou falar de over 0.5 HTs, muito menos de Bayerns a marcar em ambas as partes ou de Bayerns a vencer em ambas as partes, porque o mercado está completamente esmagado. O que é que eu vos vou falar deste jogo? Olhando um bocadinho ao confronto direto, o over 2,5 pintou em 71% das vezes, o over 1,5 em 80% das vezes, o over 0.5 HT em 71% das vezes, isto olhando ao confronto direto, e o mais 2,5 pintou, o ambas marcam, pintou em 60% dos jogos entre estas equipas. O ambas marcam está a 1.83. Okay? O Bayern sofreu do Hoffenheim, sofreu do Chelsea, sofreu do Augsburgo, sofreu desta equipa da Taça. O Werder Bremen sofreu, não marcou, marcou, não sofreu, marcou e sofreu, marcou e sofreu e sofreu. Este jogo eu não vou-vos falar do Bayern a vencer ambas as partes, não vos vou falar do Bayern a dar uma tareia, a meter, olha, mete o handicap no Bayern na primeira parte. Não. Aqui vamos atrás do quê? De um Bayern que não entra a ganhar cedíssimo no jogo, como em algumas das jornadas já teve na Alemanha, para irmos buscar o quê? O Bayern HT, se tivermos um Bayern bem instalado no último terço, se tivermos um Bayern a conseguir massacrar este Werder Bremen, este Werder Bremen tem tido algumas debilidades defensivas, é uma equipa que dá-se muito melhor em casa do que o que se dá fora, apesar de ter perdido em casa 3-0 com o Friburgo, mas por norma dá-se melhor em casa do que dá-se fora. Portanto, aqui vamos a tentar abordar o Bayern em que sentido? O Bayern vai entrar forte, o Bayern vai tentar entrar mandão no jogo. O modo pode ser interessante ir buscar, é mais de um golo na primeira parte, ou seja, o over 1.5 HT está a 1.60. Em pré, é preferível tentar ir buscar esta odd em live se tivermos um Bayern a entrar como entrou, com o Hoffenheim, como entrou, não digo Chelsea, porque no Chelsea até nem entrou assim tão bem, como entrou com o Hamburgo, por exemplo, que isto em 15 minutos estava para aí 2-0, como entrou aqui no jogo com o Augsburgo também estava a ganhar, se bem que foi um bocado mais complicado, marcou mais para o fim da primeira parte. Mas aqui a nossa ideia é tentarmos ir buscar o Bayern a vencer o jogo, ou entrar bem no jogo, e tentarmos ir buscar o modo mais interessante do Bayern HT e de golos na primeira parte, com o Bayern a entrar mandão, como tem entrado em jogos recentes. Vamos a ver aqui em que temos confronto direto, 3-0, mas estava 0-0 no intervalo, 5-0 estava 2-0 no intervalo, perdeu 1-0 aqui em casa, aqui ficou 4, mas aqui já são jogos de 2023. Portanto, aqui a nossa ideia não é vos estar aqui a mencionar odds que estão claramente esmagadas, sobretudo pelo mercado e pela competência do Bayern neste dito contexto, mas sim ir aqui buscar umas odds bem mais interessantes do Bayern em live. Vamos pressupor que temos um Werder Bremen muito instalado no seu último terço, a dificultar muito o jogo do Bayern e um Bayern a recorrer muito aos corredores. Canta-se a favor do Bayern, a tal questão de ir atrás do Bayern HT, de tentar ir buscar um over à frente do Bayern no jogo, se temos um Bayern avassalador como tentado em alguns jogos, mesmo seja golos do Bayern ou golos no jogo também, se tivermos mercado para isso, ok? Um bocadinho nesse sentido. Schalke 04 contra Fürth. Estamos a falar aqui de um Schalke com odds espetacular. O Schalke, se não estou em erro, não tem grandes vitórias, ou melhor, mentira, o Schalke começou mal, mas portanto teve a primeira derrota, portanto já deu aqui um bocadinho a volta. Schalke 1.85, empate 3.98, Fürth 3.86, o Fürth sim é que tem 3 jogos, 3 vitórias, 13 golos marcados, 15 golos sofridos, o over 2,5 pintou em 75% dos seus últimos confrontos diretos, o over 0.5 HT 1.27 pintou em 75% dos jogos, o over 1,5 está a 1.17 pintou em 100% dos jogos, ou seja, houve sempre um over 1,5. Para aqui vou apenas mencionar mais 2,5 a 1.61. Os últimos 5 jogos do Schalke vence por 2-0, perde 1-0 em casa com o Kiel, vence fora de Dresden por 1-0, vence 2-1 o Bochum em casa e isto aqui é taça, vence por 1-0. Já o Fürth ganhou 3-1, perdeu 3-0, ganhou 5-4, perdeu 2-0, ganhou 2-0 para a taça. Gosto mais do meio 1.71 e empate à vitória do Schalke a 1.25, aproveitando aqui um bocadinho o momento recente do Schalke nos últimos 5 jogos, só perdeu com o Kiel, e o Kiel vem da primeira divisão alemã, desceu. Tanto venceu o Bochum em casa, venceu Dresden fora, venceu Magdeburg fora também. Jogar aqui um bocadinho nesse sentido. Em termos de confronto direto, 3-3, 4-3 para o Fürth, 2-0 para o Fürth e aqui 2-2 para o Schalke, ou seja, algum equilíbrio. Vamos jogar aqui um bocadinho com isso. Empate ou vitória do Schalke.
Mais um jogo, lá está, para se ir buscar overs HTs, para se ir buscar overs, a ver a partida, um bocadinho pela tendência dessas equipas. Eu vi o jogo do Schalke contra o Bochum e foi um jogo sempre muito partido, com imenso espaço para se jogar, nem sempre bem aproveitado por parte das equipas. Vamos tentar jogar aqui um bocadinho com isso. Darmstadt contra Dinamo de Dresden. Curiosamente, o Darmstadt é a equipa que está em primeiro lugar, tem 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 1 golos marcados, 5 sofridos. Over 1,5 está a 1.67, over 0.5 HT, desculpem, over 1,5 pintou em quase 70% dos jogos em termos de confronto diretos, over 0.5 HT em quase 70% dos jogos também. Estamos a falar de um Darmstadt a 1.84, empate 4.18, Dinamo Dresden 3.69. O Darmstadt nos últimos 5 jogos venceu, empatou, perdeu 3-1, 2-1, 3-0, e já o Dinamo Dresden vem de 3 jogos a não vencer, perde exatamente com o Schalke que falamos anteriormente, 2-2 com o Elfsberg e 2-2 com o Hannover. Olha, 3-1 para o Barcelona. Portanto, estamos a falar aqui de um Darmstadt que vem muito bem. Empata a vitória do Darmstadt a 1.27. Se formos aqui olhar ao Dinamo Dresden, 9 golos marcados, 11 golos sofridos. Se não estou em erro, nos jogos de campeonato que realizou, marcou sempre. Se não me falha aqui a memória, bem, início do campeonato, aqui está ele, isto foi taça. Se não estou em erro, correto, taça. Marcou e sofreu, marcou e sofreu, marcou e sofreu. Over 2,5 1.51 também vejo aqui algum valor. Empate a vitória do Darmstadt a 1.27. Novamente, um jogo mais interessante para irmos atrás do live. Terminando, Benfica contra Gil Vicente. Pois é, meus amigos. O Benfica está a 1.32. Olhando ao momento atual do Benfica, não vejo valor na hora do Benfica, porque o Benfica, o que demonstrou com o Santa Clara, o que demonstrou contra a equipa do Rio Ave também, sobretudo aquela primeira parte muito mal conseguida, apesar dali do Condentro aos 60 minutos, Luquebach e Shelder, o Benfica realmente jogou e conseguiu chegar à vantagem de forma justa, mas vai defrontar aqui uma equipa de Gil Vicente que vem de um excelente arranque de campeonato, ok? Só perdeu e foi com o Porto em casa, empatou fora com o Famalicão e merecia ter vencido esse jogo, depois teve 4 vitórias. Estamos a falar de um Gil que vem de vencer o Estoril em casa, vem de vencer o Braga fora por 1-0, e o Benfica vem desse tal empate em casa de Rio Ave, já depois de ter perdido o Karabakh em casa, ok? Estou a falar em casa, e do Santa Clara também ter empatado em casa. Estamos a falar do Benfica 1.32, empate 5.05, Gil Vicente 9.65, mais do meio está 1.20, eu acredito que vai haver 2 golos no jogo, mais 2,5 está 1.70, over 0.5 HT está 1.30, o ambas marcam está 2.09 e Benfica a marcar ambas as partes 2.02, o Benfica não tem conseguido fazer isso. Golos marcados aqui em ambas as partes 1.66, quase 1.70, acho que vai ser a odd que eu vou entrar amanhã. Isto em que sentido? O Benfica aqui, algumas componentes nós temos que mencionar. O Benfica neste jogo extremamente pressionado. Porquê? Este jogo antecede a deslocação ao Dragão. Este jogo é o 3º jogo de José Mourinho, vence na Vila das Aves, empata agora com o Rio Ave da forma como foi, com algumas debilidades que ficaram demonstradas na primeira parte e a forma como sofre o segundo golo não faz grande sentido, e vai defrontar uma equipa do Gil Vicente, que está num excelente arranque de campeonato, tem nada a precisar de Peixoto, que não entra neste jogo sem qualquer tipo de obrigação. O Benfica vai entrar muito mais pressionado para mostrar serviço. Tem havido nos jogos recentes do Benfica em casa muita tremideira da equipa, sobretudo quando as coisas não estão a sair bem à primeira. O estádio, ou mesmo no estádio, também não tem ajudado nesse mesmo fator. Olhando a isso, o Benfica terá que dar uma resposta amanhã. Mas essa resposta amanhã, acredito que comece, por exemplo, com o Luquebach, se estiver disponível, a começar no corredor direito, um Sudakov no corredor esquerdo, não há Enzo Barrenetxea que está suspenso, acredito no meio campo com Rios e Orsens, a conseguirem ali segurar e estabilizar a linha média, e depois Luquebach a dar a imprevisibilidade no corredor direito, e um Sudakov no corredor esquerdo para ser mais um cérebro da equipa no último terço, vindo mais para movimentos interiores, e depois temos um Dal a subir mais no corredor esquerdo. Eu acho que ele vai abdicar de Ivanovic, José Mourinho, e vai manter Pavlidis naquele jogo assertivo que ele também trabalha, porque esta equipa do Gil, não quer dizer que em alguns momentos do jogo não vai estar numa posição mais expectativa e um bloco médio, não vou dizer um bloco baixo, mas é uma equipa que gosta de ter bola e gosta de sair após a pressão do adversário e gosta de tentar impor o seu jogo independentemente do adversário. Fez isso em Braga, por exemplo. Fez isso o ano passado em casa do Sporting, quando teve a vencer durante grande parte do jogo, por exemplo. Tentou fazer isso ao Porto já este ano, na vitória do Porto por 2-0, por exemplo. Este jogo é algo difícil de trabalhar em pré, porque estamos aqui um Benfica que pode estar instável em alguns momentos, pode demonstrar aqui algumas coisas, pode demonstrar aqui algumas fragilidades, mais da componente mental e emocional dos jogadores do que propriamente algo dito
tático-técnico, ok? Por isso é que eu vos falo da forma como acho que o Benfica vai entrar, do 11 que eu acho que o Benfica vai entrar. Uma odd que eu aqui acho interessante é mais 3.5 anos HT a 1.36, nessa perspectiva de um Gil com alguma capacidade de sair a jogar, com alguma capacidade de impor o seu jogo, intranquilizando aqui a equipa do Benfica, ok? E gosto também do Benfica a ganhar 3.0 canos HT a 1.62, nessa ótica de um Benfica a querer entrar e a mostrar serviço. E como o Gil, eu acredito num Gil que em alguns momentos vai querer ter bola e vai querer impor o seu jogo e vai querer aproveitar as fragilidades ou algo, a componente algo quebrada mentalmente, algo quebrada de forma mental do Benfica, tentar permitir e incutir o seu jogo, o que pode originar um jogo mais aberto com o que se calhar as pessoas estão a pensar. Portanto, jogar aqui um bocadinho com essa componente do Benfica, não vejo grande valor no Benfica a vencer o jogo em pré, tendo em conta tudo o que tem acontecido recentemente ao Benfica. Ok, prefiro ir buscar essa odd em live. Se tivermos o Benfica, como por exemplo teve naquele amasso que tem ali após a entrada do Luka Bakich aos 60 minutos, prefiro esse mercado, prefiro essa tendência, ok? Como eu vos disse, 3.5 anos HT 1.36, mais 3.0 cantos do Benfica a 1.62, ou até o mais 3.5, por um Benfica a ter que mostrar serviço, mas como eu acredito que o Gil vai tentar impor o seu jogo e vai tentar aproveitar alguma debilidade emocional do Benfica, acredito num jogo com mais espaços e com isso, ir atrás do gol HT, que está neste momento em pré 1.30, trabalhar o gol HT, seja não aqui a favor do Benfica ou do Gil, ou seja, só apenas o gol HT pode ser interessante, porque eu acredito num jogo com mais espaço, tendo em conta a forma como o Gil acredito que vai entrar e tentar aproveitar algo do Benfica, e o Benfica que se tiver Luka Bakich na direita e Sudakov à esquerda, um Sudakov mais dentro, mais cerebral, mais a ser o elemento de ligação de linha média, linha ofensiva e a ligar com o Pavlidis, e o Luka Bakich a fazer uma grande capacidade de verticalidade e um para um no corredor direito juntamente com o Dedic, podemos ter um Benfica aqui mais voltado à componente ofensiva, com mais capacidade de criar oportunidades para si mesmo, do que propriamente no jogo Rio Ave, também olhando à questão do Rio Ave, ter uma equipa muito mais de bloco baixo e claramente jogou para não sofrer gol e adiar o gol marcado do Benfica o melhor tempo possível. Portanto, os possíveis cenários para o jogo estão falados, amigos, estamos conversados. Eu disse que o vídeo ia ser mais curto e foi mais longo quase. Joffrey 29 na Bet7. Hoje conseguimos salvar o dia, e eu não gosto da expressão salvar, mas conseguimos terminar quase com meia stake positiva, tendo em conta o que foi o dia. Todas as apostas, os reds, os greens, está tudo no Telegram. Vou também daqui a bocado explicar a questão do Aston Villa por escrito no Telegram. mybest.bet, Joffrey 99, Bet7, Joffrey 99 também. Tem bónus e bet builders na Bet7 e o melhor cash out do mercado é na Bet7. MyBest também tem cash outs, tem excelentes mercados de prés, de cantos e de golos e podem apostar. E tem free bets também agora como bónus. Portanto, amigos, estamos conversados. Vemo-nos tomorrow, no próximo vídeo para sábado.